nesse computador e vamos compartilhar a tela. Aí está. Ok. Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui. Consigo. Para ficar melhor para a gente poder falar. Aí está. Muito bem. A Sara está voltando aí, que coisa boa, já tá lá com a gente. Alguém aí se lembra dos seus sonhos? Tá. Importante, sabe, quando eu recebo uma pessoa pela primeira vez no consultório, depois que ela está numa fase, já quase na fase final da... Estão me ouvindo bem? Tá. Que já está quase na fase final da sessão de análise, eu falo para ela da importância dos sonhos e se ela puder anotar, se ela quiser anotar, se ela puder anotar os seus sonhos, logo de manhã quando acorda. Não depois, depois esquece. Começa a atividade do dia, esquece os sonhos. Se vocês também puderem começar a fazer isso, vocês anotarem os seus sonhos, tópicos principais, não precisa ser a história completa, sentimentos e assim por diante, a fim de que a gente possa, na sexta-feira, fazer um trabalho em cima disso, que hoje nós vamos ver como é que acontecem os sonhos, como que isso é importante na vida da pessoa. Interpretação de sonhos. É uma ciência fantástica desenvolvida por Freud, e nós vamos tratar bastante esse aspecto de Freud, e vamos ver o que os outros também andaram fazendo por aí no mundo. Sonhar, esse verbo que todo mundo conjuga à noite, está intimamente ligado ao bem-estar do corpo e da alma. Quem está bem de corpo e alma, sonha, porque todas as pessoas sonham. Pode não se lembrar do seu sonho. As pessoas vão dizer assim, eu nunca sonho. Sonha sim. Ela não lembra dos seus sonhos porque já acorda dentro de um movimento, de uma dinâmica, e aí esquece. Uma noite repleta de sonhos é um estabilizador mental. Dormir mal sem sonhar deixa a pessoa mais vulnerável a desenvolver quadros de ansiedade e de depressão. Eu estou dizendo, mas todas as pessoas sonham. Dormir mal sem sonhar, ele tem picos de sonho, mas não tem sonhos que realmente se completem dentro do seu sonho, porque ela tem muitos picos energéticos. Quando os sonhos acontecem numa boa, é mais fácil manter o equilíbrio emocional. Sonhos ruins, frequentes, podem vir à tona justamente se não lidamos direito com determinadas situações quando nós estamos acordados. Então, ficamos muito agitados, nervosos com determinadas situações, coisas não resolvidas. Então, vem sonhos ruins. Eles persistem para que a pessoa possa se dar conta de que precisa enfrentar e resolver seus problemas. É interessante essa manifestação. A interpretação lúdica dos sonhos, além da psicanálise, essa interpretação de sonhos também faz parte da cultura popular, onde os significados foram desenvolvidos de uma maneira mais lúdica, sem pretensões científicas. E são exatamente estas interpretações que surgiram ao longo do tempo
e foram se incorporando às crenças populares que procuramos reunir nesse espaço para ajudar nossos leitores e interpretar seus sonhos. Ora, tem aquele que sonhou com algum bicho ou sonhou com alguma coisa qualquer lá, ele já associa, isso aí significa cobra, então eu vou jogar na cobra, já vai para o jogo do bicho, uma tradição. E não tem nada a ver. Nós vamos ver lá no final como é que o Freud faz essa interpretação, como é que ele começou a buscar o entendimento do que é o sonho. E Freud diz assim, sonho é a manifestação inconsciente de desejos e situações, ou seja, desejos reprimidos. Situações que você não está resolvendo é desejo reprimido de resolver. Já Jung, ele se distanciou bastante da ideia freudiana de que os sonhos representavam desejos não realizados. Ele desenvolveu outros conceitos para a interpretação dos sonhos de seus pacientes. A simbologia dos sonhos na análise junguiana é um tanto lúdica e é interessante a forma como ele faz isto. Alguns acham que é absoluto o que ele coloca lá, mas vocês vão ler na apostila aí as interpretações que ele faz, de acordo com o que a pessoa sonhou, a simbologia, olha, acredita quem quiser. É livre para acreditar. Esta abordagem psicológica sugere um inconsciente coletivo, além do pessoal. Identifica figuras do mundo onírico como símbolos que transportam mensagens do mundo do inconsciente. Mundo onírico são as fantasias, tudo aquilo que aparece num sonho. E assim tem várias leituras dentro da internet e vão ver aí uma coleção de livros, e tem pessoas que fazem interpretações místicas. Livro dos sonhos, De Volta aos Sonhos, tem Dicionário dos Sonhos, tem um monte de coisas dos sonhos. Eu tenho uma paciente que logo no começo, quando eu pedi para ela que ela anotasse sobre os sonhos dela, ela levou o livrinho dos sonhos. Ela dizia aquilo com tanta convicção, dizia que tinha sonho premonitor. Ok, vamos respeitar a crença dela, se ela acredita naquilo, né? Freud, ele lançou, na virada do século XX para o século XX, o livro A Interpretação dos Sonhos. Ele já tinha escrito esse livro antes, em 1895, logo em seguida, com a revelação da psicanálise. Mas não teve sucesso. Ele vendeu 300 exemplares nos 5 anos. Então, ele refez uma nova interpretação, uma nova edição do livro, e lançou o livro na virada do século, para marcar a virada do século. Início do ano 1900. Então, no ano 2000, nós comemoramos 100 anos do primeiro livro do Freud sobre interpretação dos sonhos. Quem teme entrar em contato com as próprias emoções pode ter pesadelos. Pesadelo é algo mais ou menos como esta imagem animada que está aí. O que isso pode significar? Sonhar com um monte de polícia e você sozinho ali na frente. Pode ter pesadelos recorrentes e até acordar no meio da noite com a sensação de que tudo aquilo é verdade. E às vezes a pessoa acorda mesmo, nossa, mas que sonho horrível que eu tive. E outro vai dizer, mas que sonho gostoso, eu não queria ter acordado, quero voltar a dormir. E tem aquele que sonha em seriado. E interessante, na madrugada, quando a gente acorda de um sonho, e é tão gostoso que está ali o sonho, você quer voltar a dormir, você dorme, parece que o sonho volta novamente e você continua com o mesmo sonho que você estava tendo. Ou continua como se estivesse conversando com alguém.
Então, levar para a cama as agruras ao longo do dia, que às vezes é muito difícil da gente se livrar delas, são as coisas recorrentes no dia a dia de cada um. Isto fornece material para sonhos da pesada. Aí sim, sonhos ruins, pesadelos. O sonho supre o inconsciente de pensamentos que nos permitem encontrar caminhos criativos em nossa vida. Sonhar é uma ação tão profunda que às vezes ela pode ser prazerosa, mas também pode ser assustadora. No sonho pode-se até ter um orgasmo, mas também pode ter um terror enorme, como quando a pessoa está sendo agredida, então se transforma num pesadelo, a pessoa grita, esperneia. Sonhar é função da mente sadia, que se manifesta de forma frequentemente grotesca e complicada, com imagens de situações vivenciadas que provocam estímulos emocionais que independem do consciente. Nos sonhos, eles nos concedem onipresença, a onisciência e a onipotência. No sonho tudo pode. Em sonhos podemos ser tudo, fazer tudo, criar tudo, viajar sem limites no mundo espetacular. Estas sensações, emoções que surgem nos sonhos, é que nós vamos devagarzinho começar a entender como fazer as interpretações. Não existe mágica para isso. Não vamos dar resposta para todo sonho relatado. Não é possível fazer uma interpretação dos sonhos sem conhecer a história de vida da pessoa, a fim de que a gente possa linkar com situações vivenciadas. O sonho em estado de vigília é o sonho acordado. A Sara está assistindo, desligou a câmera, mas está assistindo. O sonho acordado, o sonho em estado de vigília. O sonho pode se manifestar em estado de vigília quando o sujeito está em meditação, podendo ocorrer durante uma viagem, diante de imagens ilustrativas de uma revista, durante o exercício de uma atividade qualquer, ou de qualquer estímulo visual ou auditivo, mas pode entrar também até o estímulo sinestésico. O sonho gera desejo e o desejo gera ação. Então, vamos falar agora de sonho acordado. Quando sonhamos acordados, com algo que desejamos, e procuramos estabelecer atitudes através de um planejamento para a realização do sonho, encontramos energia e motivação para empregar o esforço necessário para alcançar alguma coisa que nós almejamos. Quando se fala em sonho acordado, o que é que nós podemos usar? Já comentei com vocês sobre o SMART. Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. O específico é o sonho. Se nós temos um sonho específico bem claro e nós gravamos este sonho na nossa mente, que a gente chama de tela mental, e realmente vamos perseguir este sonho, sim, a gente vai conseguir realizar esse sonho. No sonho acordado, estabelecemos planos, escrevemos metas e prazos bem definidos, que aí está organizado, entendendo que para você alcançar um sonho na sua vida, alguma coisa que você queira, você precisa ter metas e prazos bem definidos. Sonho acordado, por exemplo, sonho em comprar uma moto. Só que precisa ser específico. Qual é a moto que você quer? Eu sonho em comprar um carro. Qual é o carro que você quer? Ah, é qualquer um. Vai qualquer um olhar para qualquer lugar, esse sonho não tem força, porque ele não é específico, ele precisa ser específico. Ah, meu sonho é uma Mercedes. Legal, seu sonho é comprar uma Mercedes. Qual tipo de Mercedes? Opa, já começa a pedir especificidade, precisa ser claro, está bem nítido o que é que você quer. Assim, os sonhos acordados começam a criar força.
Quando cria força o sonho, que a gente realmente se dedica, aprende várias outras armas para a gente alcançar, o que é que nós estamos fazendo falando em psicanálise? Nós estamos catequizando a libido num sonho. Essa catequização da libido é extremamente importante para a realização. No sonho acordado, então, se nós temos a libido catequizada em determinado objeto, eu quero um celular novo. Qual tipo de celular que você quer? Está específico? Aí você vai mensurar quais são os benefícios que eu vou ter com o celular. Aí você vai também, mas quanto custa? Então você começa a ter os dados, você vai anotando, aplicando o SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Ora, eu posso já comprar agora? Beleza, então já vou comprar. Vamos lá, Sara, está voltando a Sara. E assim, no sonho acordado, nós conseguimos materializar, desde que realmente ele seja específico e que nós possamos catequizar a libido dentro daquele sonho que queremos realizar. Os sonhos provocam efeitos fisiológicos. Ele provoca em nosso corpo alterações fisiológicas visíveis, afetando a nossa química com a produção de hormônios que estimulam as ações, sempre dirigindo para a busca incessante do prazer. Um sonho, em busca do prazer, é realização. Nós sabemos que o ser humano é movido ao princípio do prazer, portanto, o sonho faz parte da vida do ser humano. O prazer de uma conquista, de uma namorada, de um namorado, de um amor, de um objeto, de um bem pessoal, de um patrimônio, de um ganho financeiro, de uma posição social, de uma relação sexual, enfim, sempre em busca de gratificação exigida pelo id através do nosso ego. Sempre em busca da satisfação da primeira experiência. Podemos até afirmar que o sonho é a alavanca do mundo, pois foi através dos sonhos, se ele avançou, deixa eu retornar, foi através dos sonhos que grandes mentes criaram e materializaram feitos maravilhosos, como é o caso de Edison, que tanto persistiu em busca do seu sonho de criar a lâmpada, Bell com a telefonia, Santos Dumont com o avião, e assim várias outras mentes brilhantes que trouxeram ao mundo a evolução que estamos vivendo hoje. Aliás, um dia desse eu encontrei na internet Santos Dumont. Que interessante ver a história de Santos Dumont, como é que começou aquilo lá, até quando que ele conseguiu desenvolver o 14 bis. Você imagina, naquela época, falar de voar, era um sonho do ser humano poder voar. Era o sonho do ser humano poder falar pelo telefone. Aqui está, então, o primeiro telefone desenvolvido por Bell. Era o sonho de Edison ter uma lâmpada elétrica. O sonho dele, além de uma realização científica, era um sonho de uma realização de adquirir algo que pudesse trazer para ele muito dinheiro, com certeza. Precisava de uma usina elétrica para poder alimentar a iluminação. Então, como podemos afirmar, sonho é a alavanca do mundo. O avião evoluiu de tal forma e agora a ambição do homem é muito além. A viagem à Lua já passou a ser uma coisa normal, e sim, já está se falando veementemente e com muita insistência Marte e assim por diante. Esta evolução de
conhecimento científico está nos permitindo mudar muito, muito dos conceitos que nós tínhamos. Porque começamos a adquirir conhecimento. E tudo veio em função de sonhos. Sonhar, é tão bom sonhar. É algo que, por força do superego, não deve acontecer no pensamento chamado consciente, pois a censura não permitirá. Superego não permite sonho. Ele é inimigo do sonho. Mas quando a gente vai dormir, o que acontece? O superego, ele entra em stand-by. Fica aquela luzinha fraquinha. E aí, o id cria força e começa a liberar um monte de fantasias, um monte de coisas dentro de nós. O superego fica praticamente desligado. Nós vivemos, minha gente, duas realidades. A primeira é sempre agressiva, representa o desprazer. E é da vida objetiva. É uma realidade externa. Não que ela seja assim agressiva, mas a realidade externa, o desprazer é o quê? Que ao invés de eu sair para ir trabalhar dentro de um escritório, dentro de uma fábrica, seja onde for, eu pudesse estar fazendo coisas que eu gosto de fazer, jogar um futebol, ir para a praia, ir pescar. Mas a vida objetiva da realidade externa não me permite. Então, esta é uma realidade que vai cercear nosso sonho. A segunda vem ao encontro daquilo que nós queremos ou que desejamos. Por isso representa o prazer, vida subjetiva, realidade interna. Para o equilíbrio entre essas duas realidades, tem uma faculdade de sonhar. Ainda falando de sonho acordado, se nós temos um sonho de alguma coisa, de uma viagem, seja lá qual for, mesmo que seja sair daqui e ir até Florianópolis, passa a ser um desejo, passa a ser um sonho. Nós precisamos ter libido para isso. Nós colocamos um monte de empecilhos, o superego começa a atuar colocando um monte de empecilhos. Então nós temos que nos munir de ferramentas que possam trabalhar a nossa inteligência emocional, e entre elas, que já recomendei para vocês, a filosofia do sucesso. Se não quiser a qualquer custo, não conseguirá nada. E é bem assim. Há aquela questão que o sonho vem com uma força tão grande e por impulso a gente quer realizar. Mas se não quiser a qualquer custo, não vai conseguir. Os sonhos são função psíquica encarregada de compensar, de substituir mesmo uma realidade. Mesmo uma realidade que nos é hostil. Por outra totalmente diferente, onde um novo mundo se descortina diante da alma. Então, quando nós estamos dormindo, o superego, ele fica sem força, ele fica praticamente desligado, os sonhos, então, fazem a festa. A interpretação de sonhos, Freud, não é uma simples decifração e tradução. Não é tradução de conteúdos. E não é decifrar sonhos. Sejam eles no contexto clínico, individual, seja da cultura, de um de seus objetos, mas a abordagem sempre indireta deste real em meio às suas realizações e a seus desdobramentos específicos. A interpretação dos sonhos, segundo Freud, nada tem a ver com as que se encontram na internet, composições místicas, misteriosas, fantasiosas, e sim do conhecimento da história do paciente,
é a simbologia onírica que se manifesta nos sonhos. Foi através dos sonhos que o Freud identificou o complexo de Édipo, identificou a força da sexualidade infantil. O sonho serve para nos avisar de alguma coisa, seja por meio de nós mesmos, por um desejo incutido em nossa mente, seja por intermédio do que está além do nosso plano físico, assim como os espíritos, anjos ou elementais próximos de nós. Mas o sonho tem uma coisa interessante. Quando você está concentrado, você está com a sua libido toda para uma determinada solução de um problema, e aquilo você está perseguindo diariamente, pensando naquilo constantemente, olha, muito provavelmente você vai acordar de madrugada com um sonho que vai mostrar para você a realização daquilo lá. Há um fenômeno bastante interessante a ser considerado, que nós temos uma capacidade, que nós não aproveitamos a nossa capacidade, nós usamos 5% da nossa capacidade. Nós não sabemos o quanto nós somos capazes de realizar. Mas, quando nós estamos no estado de concentração, ou no estado de sonho profundo, nós temos uma capacidade de conexão energética que circula o universo, onde aqui ao nosso redor estão circulando os neutrinos, que por sua vez estão nos envolvendo. Quando nós conseguimos nos conectar a um desses canais, nós conseguimos viajar no espaço, nós conseguimos manter contato com outras realidades. É muito interessante isso. Já Jung diz assim, eu, Jung, acredito no desprendimento da alma em sua viagem astral. Esta fala dele é interessante, eu acredito no desprendimento da mente, não numa viagem astral, mas sim numa conexão cósmica que você pode alcançar uma outra pessoa em outro lugar, ou qualquer outro lugar do mundo. Durante o nosso período de vigília. Evidentemente que nossa vida é influenciada por diversos fatores, desde culturais até religiosos. Até os religiosos impedem a possibilidade de sonhos, porque é superego. Assim, um homem ateu dificilmente terá sonhos onde terá uma visão divina, pois ele não acredita nisso. Já quem é religioso vai ter visão divina, porque está dentro dele. Então, o sonho está dentro da pessoa, dos seus conteúdos. Na prática e interpretação dos sonhos, segundo Freud, nós vivemos entre duas realidades. A vida objetiva, a realidade externa, e a vida subjetiva. Voltamos a falar dela de novo, é a nossa vida psíquica, a realidade interna, a realidade que nós desejamos. A primeira é sempre agressiva e representa o desprazer. A segunda vem ao encontro daquilo que queremos ou desejamos, por isso representa o prazer. Ora, se nós temos uma realidade dentro de nós pelos sonhos, de algo que nos dá prazer, que nós vamos conseguir, que vamos conquistar, ora, caramba, a gente deseja aquilo profundamente, então representa prazer. Quando nós temos a libido catequizado, nós geramos uma energia muito grande para a realização daquele sonho. Mas para isso, sonhar, é importante o sono. A importância do sono. Passar uma noite como esta figura que está aí, quando levanta de manhã está um caco, não tem energia, arrebentada. O sono é um dos momentos mais importantes do dia. Ele funciona como um alimento. Repõe as energias,
revigora o corpo e a mente e nos regula para uma nova jornada. Então, o pensamento que se pode desenvolver quando nós estamos com alguma situação que está nos atribulando um pouco durante o dia, que está fazendo isso, está tirando o sono, é pensar assim na sua conversa interior. Nada como uma boa noite de sono para resolver isto. E procurar dormir. Aí sim, vai ver que uma boa noite de sono vai te revigorar e aí você vai encontrar a solução para resolver as questões que estiverem pendentes. É durante esse intervalo que o corpo fortalece o sistema imunológico. Intervalo do sono. Ele é necessário para fortalecer o sistema imunológico. Ele é necessário para lhe dar energia, para revigorar. Durante o sono, células que estão danificadas são eliminadas, células novas são reconstruídas. Libera a secreção de hormônios, consolida a memória, entre outras funções de extrema importância para o funcionamento correto do organismo. Regula a pressão, regula a saúde, o bem-estar. Sono, precisa de um sono de qualidade. O indicado é dormir de 6 a 8 horas por dia, mínimo de 6 horas, sem interrupções, para conseguir um sono de qualidade. Pequenos atos ajudam muito. Atos que nós podemos desenvolver. Nós temos que considerar um aspecto bastante interessante. Ciclo circadiano. O ciclo circadiano, todas as pessoas estão ligadas a ele. Aliás, todos os seres vivos estão ligados a um ciclo circadiano, que é o ciclo da natureza. Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do cosmos. De acordo com este ciclo, nós estamos interligados, porque nós também somos energia. A gente tem que estar sempre com isto na mente. Então, o ciclo circadiano é o período de aproximadamente 24 horas, sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite. Dependendo dessas circunstâncias do ciclo circadiano e da região em que a pessoa vive ou que ela se desenvolveu, ela vai adquirir determinados aspectos fisiológicos próprios daquela região. O ritmo circadiano regula todos os ritmos materiais, bem como muitos dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre a digestão, o estado de vigília e sono, renovação das células, controle da temperatura do organismo, controle da pressão arterial. Aqui nós temos, neste quadrinho aqui, está o sonho, lá no centro, o sonho. Aí, importante para botar para funcionar bem, o coração, o intestino, o fígado, o rim, a circulação sanguínea, o aquecimento, vesícula, fígado, pulmão, intestino grosso, estômago e assim por diante. Sono, precisa de sono. E este sono bom é que vai propiciar sonhos adequados. Alguém queria falar alguma coisa? Ou foi só uma tossidinha? Ciclo circadiano. É o relógio do ser humano, é o relógio da vida, que processa e monitora todos esses processos. Ele se encontra localizado numa área cerebral denominada de supraquiasmático, localizado no hipotálamo, nessa parte de trás aqui da pessoa, na base do cérebro e acima das glândulas pituitárias do cérebro. Pesquisas recentes expandiram o sentido do termo,
demonstrando que os ritmos circadianos estão também relacionados às marés, ao ciclo lunar e também à dinâmica climática da Terra, através das correntes eólicas e marítimas. Em especial, se observado com relação aos animais migratórios. Desta forma, a dinâmica circadiana não se reduz a uma questão fisiológica, é influenciada pela astronomia, geologia e ecologia. O ciclo circadiano, sabes que é localizado no hipotálamo. O hipotálamo é essa parte aqui de trás, ó, do cérebro. Os ciclos circadianos são controlados, em sua maioria, nos mamíferos, nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, e esses, por sua vez, estão sob controle temporal por agentes sincronizadores, como a luz. Tem gente que gosta de dormir na luz do dia, só estando chapado, né? Porque para dormir bem, tem que tirar a luz. Até inventaram quem usa as máscaras, né? Para aqui o Gustavo e tá a Sara também, ok. Essa questão ela é muito importante para a gente entender bem como é que se produz o sonho, o que ele está realmente produzindo dentro de nós. Os ciclos circadianos são controlados, em sua maioria, nos mamíferos, nos núcleos supraquiasmáticos. Deixa eu marcar aqui a presença do Gustavo. No hipotálamo, e esses, por sua vez, estão sob o controle temporal por agentes sincronizadores como a luz. Então, nós temos um ciclo circadiano bastante interessante, como a própria natureza tem. Os animais, assim que escurece, os animais que são os animais diurnos, eles vão para sua toca, os passarinhos vão para os galhos das árvores e vão dormir. Começou a clarear o dia, começa o alvoroço dos bichos se manifestando. É uma coisa sensacional. É o ciclo circadiano. Na estrutura do sono normal, a sequência dos estudos compreende o sono como sendo composto de diferentes fases, ao que se denominou de arquitetura do sono. Isso só foi possível com o desenvolvimento da monitorização, o que é feito por um exame de polissonografia, composto pela medida de diferentes parâmetros. Entre eles, como parâmetro, nós temos eletroencefalograma, EEG, monitoração da atividade elétrica cerebral cortical durante o sono. É bastante interessante esses testes que são realizados. Um outro interessante, eletrocolograma, monitoração da atividade dos músculos submentonianos durante o sono. Esses músculos que estão também trabalhando nossos olhos, o eletrocolograma. Por ele nós podemos fazer uma série de identificações. Vejamos um eletrocolograma. Monitoração da atividade dos músculos submentonianos durante o sono. A pessoa dormindo assim, movimentando os olhos, essa movimentação dos olhos, tenha certeza, ele está sonhando. E nós fazemos isso toda noite. A vigília subdividida. Opa, aqui está. Vigília subdividida em alerta e relaxada. A vigília alerta, relacionada com a situação ativa da pessoa, estado no qual está concentrado na realização de uma tarefa, apresentando situações como nós vamos ver abaixo.
o eletroencefalograma de baixa voltagem de frequência mista. O eletroculograma, controle voluntário dos olhos. E o elétrico da massa geral do corpo, movimentos voluntários corporais, atividade tônica elevada. Isso está passando constantemente. Nós estamos dormindo e toda essa movimentação energética está passando aqui, passando pelo nosso cérebro e ativando toda a nossa energia mental. Assim nós estamos, sempre com esse movimento energético passando por nossa mente, atravessando o nosso cérebro, ativando os nossos neurônios, permitindo ou não dormir, dando mais energia, tirando energia. Quando nós temos uma média de 21 ciclos, estresse e medo, 21 até 60 ciclos por segundo, passamos num eletroencefalograma, o registro é isso aqui, olha, como é inconstante a variação da energia elétrica, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim vai. Quando nós entramos na fase alfa, nesta fase inicial aqui, nós estamos em beta. Agora estamos em beta. Entrando na fase alfa, a movimentação do ciclo energético diminui. 7 a 14 ciclos por segundo. Nesta fase alfa é bastante interessante, porque é a fase em que nós podemos produzir relaxamento, é a fase em que nós podemos reduzir o consumo da energia física necessário para que possa dar um bem-estar e resolver situações que estejam nos apresentando. Aí vem a fase teta. 4 a 7 ciclos por segundo. Veja a variação elétrica como é, medindo no eletroencefalograma. Quando nós estamos na fase teta, nós já estamos no sono. E na fase delta, este ciclo de meio a 4 ciclos por segundo, nós estamos então como se fossem desmaiados. Aí nós estamos num sono profundo. Esta movimentação aqui é bastante interessante, que nós vamos entender como que surgem os sonhos. Também esta movimentação aqui de energia, que eu estou mostrando para vocês, é um fator utilizado numa hipnose adequada, como eu uso a hipnose de Milton Erickson, que é a hipnose terapêutica. Sabendo utilizar isso, pode trazer um relaxamento, uma condição muito boa e saudável para a pessoa. Aí está. Estágio 2. Para alguns, o verdadeiro primeiro estágio do sono. O eletroencefalograma padrão misto de baixa voltagem passando na mente humana, passando no cérebro, com aparecimento de fusos do sono de 12 a 14 Hz e complexo K de 0,5 a 1,5. Então, nós temos essa movimentação que ela vai passando de positivo para negativo, mas ela é lenta, né? Ela vai sendo modificada, ela vai pegando uma outra forma. À medida que vai pegando aquela outra forma seguinte que vai aparecer aí, olha, aí ela está, então, num relaxamento mais profundo. Deixa eu voltar lá novamente. O eletrooculograma, esses movimentos ocasionais, ele ocorre lá na fase delta ou teta, tá? A atividade tônica de baixa amplitude também vai aparecer na fase delta e teta. No estágio 3, que é o início do sono delta, olha que interessante. No eletroencefalograma, atividade lenta de ondas delta, de 75 unidades de volt, em 20 a 50% do traçado, presença de fusos de sono e de complexos K. Então, fusos do sono,
a fase delta. Veja como essa curva é mais suave do que aquela que está cíclica constantemente. O eletrocardiograma, ausência de movimentos oculares, atividade tônica baixa. Onda beta é a onda cerebral produzida durante o estado de vigília. É aqui, nós estamos aqui na onda beta. Nós fizemos um eletroencefalograma nosso, é para dar isso que está aqui, a não ser que haja algum problema. Mas vai estar desta forma, com esse movimento da nossa energia elétrica, da voltagem que está correndo dentro da nossa mente. Ritmo rápido, de 13 ou mais ciclos por segundo, e é irregular, ele não é constante. É um estado de mente agitada de uma pessoa comum. Pode se alterar muito se a pessoa ficar nervosa. Se ela fica nervosa, esse ciclo aqui, então, aumenta, mas enorme. Ela vai aumentar o número de ciclos, como aumenta também o número de batimentos cardíacos. Essa mente agitada que pode se alterar se a pessoa ficar nervosa e brigando. Em ondas elevadas de beta, essa é onde surgem os conflitos, pois não há entendimento nem diálogo. E ondas de betas não trazem sono, tiram o sono. Às vezes o próprio superego que tanto exigiu da pessoa e que não permite que ela possa realmente relaxar, descansar e dormir, ela vai apresentar, mesmo de madrugada, um ciclo energético desta forma, de ondas beta. Ondas beta não tem sono. Nas ondas alfa, olha que diferença já do formato das ondas, não é? A onda alfa, ela é muito mais lenta. Cerca de 8 ciclos por segundo. Ela é mais estável, rítmica, com mais amplitude e mais energia. É emitida pelo cérebro durante o sono e no estado mental de serenidade. Onda alfa, nós conseguimos estar em alfa, nós estamos dirigindo como se estivéssemos dirigindo um carro, numa velocidade segura, baixa aceleração, baixo consumo de energia. Onda beta, nós estamos acelerando com o pé no freio. Alto consumo de energia. Em alfa, embora a mente esteja tranquila e equilibrada, ela não está fraca nem passiva. Está serena e alerta. Durante os momentos de inspiração criativa, do relaxamento ou meditação, ondas alfas emanam do cérebro. Portanto, exercícios de relaxamento ou meditação, com certeza, vai fazer bem, porque vai produzir ondas alfa. Nós podemos estimular a produção de ondas alfas visualmente ou auditivamente. Visual, um panorama adequado, uma paisagem bucólica, aquilo que você aprecia, que você gosta de estar apreciando, produz ondas alfa. Ou ouvir uma música tranquila, não daquelas eletrônicas das baladas aí, aquilo é só beta e beta para cima. A onda teta. Onda teta, na meditação profunda e no relaxamento profundo de Yoga Nidra, as ondas alfa são gradualmente transformadas em ondas mais lentas e poderosas, de ritmo teta, 4 ciclos por segundo. Interessante, né? Ela faz esse movimento 4 vezes no segundo. Já a beta faz esse movimento 30, 40 vezes no segundo, no mesmo espaço. Nesse estado teta de superconsciência, que interessante, né? Estado teta, bem relaxado, superconsciência,
A mente é inundada, como foi comprovado pelos cientistas, com insights criativos e uma alegria interior, como se estivesse no limiar da consciência cósmica. É nesse estado teta que nós conseguimos conexões fantásticas e conseguimos produzir mais da nossa criatividade e encontrar alternativas de soluções para as dificuldades que possamos estar enfrentando. Onda delta acontece em alguns momentos do sono profundo. Aqui é sono profundo. Na medida em que a meditação torna-se cada vez mais profunda, as ondas cerebrais desaceleram ainda mais, passando ao ritmo de ondas delta. 1 ciclo por segundo, quase parado. Nesse estado, o nível de energia aumenta e o êxtase interior torna-se cada vez mais intenso e a mente se aquieta. Fase do sono. Fase do sono, nós temos o seguinte. A fase 1, nós estamos em beta. A fase 2, ele vai entrando, portanto, para alfa, de alfa vai para teta e de teta vai para delta. Durante o sono, nós passamos por esta fase aqui, olha. Das 21 horas, que é o ciclo circadiano do ser humano, das 21 horas, 6 horas. Nós vamos ver aqui que nós temos aqui o sono REM. REM significa Rapid Eyes Movement. Movimento rápido dos olhos. Porque são ciclos que se provocam de mudança rapidamente. Vai de quase acordado a sono profundo. Aí, então, esse sono ele é muito interessante porque é aqui nesses picos que ele vai liberar os sonhos. Aqui são liberados os sonhos. Normalmente o sonho, então, ele vai acontecer com maior profundidade. A que horas? De 0 horas. Onde nós temos um relaxamento profundo, vai buscar energia. Estamos renovando células, alimentando o nosso corpo. Mas quando nós estamos caminhando para a proximidade do acordar, nós começamos a ter picos de sono REM. No sono REM, então, vêm as manifestações dos sonhos, que geralmente é na madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã, quando a gente está acordando, 6 horas da manhã. Desde que isso em estado natural, evidentemente, não induzido por elementos químicos para produzir sono. Observa, portanto, que os períodos de sono não REM, N-REM, tipo delta, o sono profundo, ocorre em maior proporção no início da noite, diminuindo com o progredir do sono. Ora, ele se aprofunda bem na mente do ser humano, em todo o corpo, produzindo aquele relaxamento. E ele vai recuperando e vai se equilibrando para passar a noite num sono mais tranquilo. Situação inversa se dá com o sono REM, que é menos pronunciado nos primeiros ciclos, aumentando a sua ocorrência nos ciclos finais do sono. Logo, sonhamos mais no final da noite, próximo ao despertar matinal. Por isso que é comum, quando acorda assim de manhã, abre os olhos, está meio sonolento, e dá a impressão que a gente está conversando com o próprio sonho. E se a gente se permite vir para o outro lado, se não tem nenhum compromisso, um superego ativando para você acordar, volta a dormir novamente. Então nós temos este ciclo rápido do sono REM, que vai de delta a quase beta. E é neste pico que vem sonhos. Nesse pico são liberados os sonhos. As fases do sono. O estágio 1,
Transição da vigília para o sono. O estágio 2, início do sono mais pesado. Estágio 3, início do sono profundo e da recuperação fisiológica. Estágio 4, sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Sono REM é o sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, veja que como é interessante. O ciclo circadiano que nós estamos falando, que é de todo aquele horário que a pessoa precisa seguir para ter um equilíbrio de um sono saudável e também produzir seus sonhos, ele está aqui bem representado. Oi. Desculpa, só um momentinho. A minha bateria aqui, ó, vai acabar, eu tô com 1%. Se eu sair antes é porque acabou, não consigo carregar. Não consegue? Que pena. Não, que pena, eu queria acabar. Mas eu vou tentando aqui, vamos ver. Tá. Mas depois eu vou te mandar a gravação que está sendo gravado, tá? Eu termino de ver, pode deixar. Fica aí, se acabar a paciência, tudo bem. Tá bom. A bateria não é com você. Oi. O Gustavo aqui falando. Boa noite, pessoal. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Prazer em falar contigo. Tudo bem, graças a Deus. Essa gravação o senhor está conseguindo subir para o YouTube para ficar mais leve, correto? Sim. Você quer que coloque no YouTube? Eu vou ver como é que faz isso. Eu já fiz algumas vezes, mas não aprendi ainda 100% não. É porque o gravado pelo Zoom, ele fica muito pesado. E aí, em alguns computadores, ele nem baixa. Ele não nem baixa? vai. Tá. Eu vou anotar aqui. Sugestão do Gustavo. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. A sua colaboração é muito importante. Você tem muita experiência nisso. E você sabe que eu não, né? Gravação, você me ajuda. E se eu tiver alguma dificuldade, eu pedir socorro para você, hein? Com certeza, pode contar comigo. No YouTube. Eu já fiz um cadastro lá no YouTube para isso, né? Ótimo. Legal. E é bem simples, é bem fácil. Para você. Para mim é mais fácil a psicanálise. Verdade. Obrigado da contribuição. Algo mais? Não? Tudo bem? Legal. Então nós vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá. Aí nós temos o sono patológico. O estudo dos transtornos do sono em desenvolvimento, até o momento, classificaram 84 patologias diferentes, conforme consta a classificação internacional do distúrbio do sono. Os quadros patológicos de sono podem ser classificados em dissonanias, insônias, hipersonia, síndrome de apneia obstrutiva do sono, narcolepsia. Vamos voltar aqui um slide. Tudo isso está acontecendo nesta fase do sono. Então, aquelas pessoas, não, eu não preciso ir dormir cedo, o outro não, eu preciso dormir com as galinhas. Cada um tem seu ciclo circadiano, mas geralmente o ser humano ele tem a necessidade de conseguir dormir de 8 horas num dia, 7 horas num dia. De 6 a 8. 6 horas, é melhor do que não dormir, né? Mas eu acho que ainda é pouco. Porque este sono ele é restaurador. Durante este sono, quando nós estamos aqui no estágio 4, que é o sono profundo, nós estamos com uma respiração nossa tranquila, frequência cardíaca e pressão arterial normal. Está havendo uma movimentação de oxigênio livre de radicais livres, desoxidando o organismo, desintoxicando o organismo. E logo em seguida que ele entra, portanto, na fase REM, que é o sono restaurador, no qual o corpo está imóvel, apenas os olhos se mexem, os sonhos acontecem. É exatamente aqui, quando dá aqueles picos lá. Você lembra que eu mostrei aqueles picos? Vamos voltar lá mais um pouquinho. Aqui.
nesses picos aqui, é a liberação dos sonhos, lá em cima, né? Ele está chegando lá na fase 1, mas logo ele volta para a fase 4. Por isso que quando está chegando a madrugada, a manifestação dos sonhos é mais constante. A não ser que na madrugada esteja aí na balada, aí não tem sonho, aí é fantasia de realidade daquele momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sono patológico. É todo sono que você não consegue estabelecer pelo mínimo de 6 horas dormindo. É necessário para a saúde do ser humano. Vejam só, 84 patologias diferentes classificadas. Nós estamos vendo aqui apenas algumas. De acordo com a classificação internacional dos distúrbios do sono. Quadros patológicos, as pessoas ficam viciadas, não conseguem mais recuperar aquilo. Em dissonanias. Insônias. Alguém sofre de insônia aí? Tem alguém que tem insônia? Se tiver, por gentileza, me fala que tem exercício para isso. Nós podemos trabalhar isso, podemos usar alguns recursos para reduzir o grau de insônias. Hipersonia. Aí tem que dormir demais, né? Também tem como trabalhar isto. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aí, além do problema mental, nós temos também problema fisiológico, necessário procurar especialistas, principalmente otorrino, para se fazer um tratamento e ter um sono tranquilo, que nós precisamos de um sono tranquilo. E a narcolepsia, sonolência abrupta, já é um problema neurológico. Ou de esgotamento, de muita atividade. São aquelas pessoas que saem daqui de Balneário para dirigir até Itajaí, um pedacinho de 7 quilômetros dirigindo, e bate o sono quando está dirigindo. Uma sonolência terrível, quase não consegue, tem que encostar o carro. As parassonias compreendem todos os distúrbios que ocorrem durante o sono e que podem perturbá-lo. Alguns exemplos de parassonia são sonambulismo, é uma realidade. Soniloloquismo, um grande número de pessoas tem. Está dormindo e está falando. Quem é casado, dorme com uma companheira ou com um companheiro, sabe o que é isso? Que o outro escuta, ele está conversando, ele está falando sozinho, ele está sonhando, ele está conversando com alguém. Ou pode, também pelo sonambulismo, na parassonia, que é um distúrbio do sono, levantar e sair para algum outro lugar, não vai se lembrar nunca que fez aquilo lá. Paralisias do sono, perder o sono durante a noite, pesadelos, são parassonias. Pesadelo é algo terrível e principalmente vai ocorrer quando nós estamos com uma variação muito grande deste ciclo energético na nossa mente. E terror noturno. A pessoa tem pavor, terror noturno, não consegue. Tem que fazer um tratamento, sim, porque ele tem, além de ter um problema neurológico, ele pode ter também um problema que é do otorrino, e tem um problema de sua atividade normal do seu dia a dia. Tem crianças que ficam hipercarregadas, não conseguem dormir, tem terror noturno. Distúrbio do sono e patologia clínico-psiquiátricos, um grande número de patologias cursam com alterações do sono. Assim, ao se conhecer a presença de diagnósticos clínicos psiquiátricos, devemos nos alertar para a presença de distúrbio do sono. Geralmente, quem está com tratamento psiquiátrico tem patologia
E tem distúrbio do sono, alterações do sono. Pode se apresentar como pessoa irritada ou pode se apresentar como uma pessoa deprimida, abatida. Isto vai resultar no quê? Distúrbios psiquiátricos. Não tem sono bom? Psicoses. Psicóticos não sonham. Distúrbios do humor. A variação do humor vai colocá-lo como bipolar? Não, ele está com algum problema do sono. Distúrbio de ansiedade, pânico. E, lógico, o alcoolismo. Nós vamos perguntar, cego sonha? Cego sonha. Surdo sonha? Surdo também sonha. O cego sonha com imagens auditivas. O surdo com imagens visuais, como nós sonhamos com imagens visuais. Os sonhos, quando nós estamos vivendo os sonhos, ele parece uma realidade. É como se estivesse vivendo aquilo naquele instante. Algumas consequências da falta de sono. Irritabilidade, perda gradativa da memória, como afeta a memória. Pessoa irritada não consegue, durante o seu dia a dia, estar com a memória boa. Pessoa muito agitada também fica irritada, se irrita com o mínimo. Falta de sono. Se tem falta de sono, tem falta de sonho. Com isso, ela é mais frágil, é mais sensível a sofrer o ataque de doenças, enfraquecimento da imunidade. De forma geral, da imunidade, pode ser até a autoimunidade, ela pode gerar essa autoimunidade nela. Aí vem aumento de doenças, do risco de doenças do coração, tremores, dores, assim por diante. Então, nós estamos vendo aqui até agora a importância de um sono para se produzir sonhos. E como que o sonho começa? A fim de que, a partir de sexta-feira, nós possamos então começar a falar um pouquinho mais sobre os sonhos. Porque o sonho, quando nós falamos com uma pessoa, como é que são seus sonhos? Ah, eu não sonho. Ah, não me lembro dos meus sonhos. Ah, meu sonho é só desgraça. Não, eu só tenho pesadelo. Ela está nos dando um monte de informações para poder trabalhar com esta pessoa. Um monte de informações psicanalíticas. Portanto, compreender bem este módulo de sono e sonhos, muito importante para que a gente possa desenvolver um trabalho, principalmente com nós mesmos, para o seu bem-estar, para que você possa compreender as coisas que estão acontecendo com você, que você precisa entrar no estado alfa, no estado teta, para realmente obter aquele relaxamento necessário para revigorar as energias. É isso, minha gente. Sexta-feira é Halloween. Nós vamos estar juntos aí na sexta-feira, para a gente brincar um pouquinho com Halloween e continuar a falar um pouco mais sobre os sonhos. Sexta-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente. Alguém quer fazer alguma pontuação? Por favor, vamos conversar um pouco. Anotem seus sonhos. Aqueles que puderem escrever e enviar os sonhos também para a gente conversar sobre eles, vai ser bastante interessante. Cris? Ok, professor. Ótimo. Falhou, Cris, falhou. Você tem alguma coisa aí, Cris, que está interferindo? Deixa eu tirar meu celular daqui para ver, Cris. Você tem algum eletrônico aí perto de você, Cris? Isso é a internet dela, senhor Antônio.
É a internet dela, né? Pode ser, pode ser. Tô dando interferência. Enquanto a gente não consegue conversar com a Cris, alguém mais? Oi, professor. Sim. Rose. Mônica, tu consegue me ouvir? Mônica, sim, estou te ouvindo. Oxi! Estou te ouvindo, Então, Mônica. Sim, querida. A questão do sonho, né, eu acho tão fantástica. Bom, como te falei, né, eu já fiz o curso, né, online e tudo mais, e eu tenho uma paciente sobre isso. Tanto que amanhã eu tenho tenho consulta com ela. E para mim, assim, ó, o sonho é algo genial, assim, do Freud. Que Sim. realmente tu tem muita coisa. E isso também tem tudo a ver com a parte do autoanálise, entre aspas. Porque é impossível tu não ter... Tu tem que saber o que tu tá sonhando. Mas a minha pergunta, professor, é assim, como é que você vai lidar com as pessoas, né, que dizem assim, eu não sonho, mas como não? Como é que eu vou perguntar, sabe? Eu só já me fala aí o que eu preciso fazer para a pessoa falar, abrir a boca. Bom, nós sabemos que as pessoas que não sonham são os psicóticos, porque o psicótico ele já vive um sonho, né? Ele não tem superego. O sonho se libera lá naquele sono REM, naquele pico do REM, do Rapid Eye Movement, porque o superego ainda estava segurando. Ele está conectado, mas ele está sem força. Aí quando o superego cochila, o sonho aproveita e aparece, tá? É que as pessoas, Mônica, elas acordam de manhã, não fazem nenhum exercício de relaxamento, de alongamento, já acordam de manhã já pulando da cama, correndo, e aí pensando só nas coisas que tem por fazer, ou pensando no problema que está vivenciando, e com isso não vai mesmo lembrar dos sonhos. Mas a gente explicando para ela que ela sonha assim. Se ela puder dedicar um tempo, se ela puder e se ela quiser, se ela não quiser também não vai fazer. Aliás, psicanálise, a pessoa só se trata se ela realmente quer. Se ela não quiser, não adianta ela ir no consultório. O sonho, ele vai existir sempre na pessoa. Ela precisa saber que, acordando de manhã, já ter no seu lado um caderninho, um papel, um lápis ou uma caneta, para tomar nota do seu sonho, sobre o que ela sonhou, com o que ela sonhou. Não precisa relatar o sonho inteiro. Algumas pessoas têm dificuldade de escrever, e o grau de ansiedade já diz assim, não, já tem que levantar logo, já tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As pessoas não se programam, então aí também altera a possibilidade de sonho. Ela precisa dormir 6 horas no mínimo. Se ela dorme 6 horas, aí sim ela vai ter um sono que vai passar por este ciclo circadiano do sono, e aí sim vai produzir sonhos. Aí sim que ela vai poder entender que ela precisa cuidar dela para que ela possa lembrar dos seus sonhos. Entendi. E nenhum psicanalista, na minha percepção, pode deixar isso branco na tua... Tipo, eu sonho pra caramba e eu consigo, pelo menos, interpretar os meus sonhos. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a ir pra frente, né? E se você começar a fazer a interpretação dos seus sonhos, vai ser muito legal, mas nós não entramos ainda na técnica dos sonhos desenvolvida por Freud, né? Mas você já tem uma capacidade sua, você tem uma capacidade sua também de suas percepções, você vai se conhecendo, né, Mônica? Uhum, exatamente. Com certeza, você pode saber muito sobre você mesma. Uhum. E se puder anotar os sonhos para trazer, para a gente começar a pontuar, interpretação dos sonhos é o seguinte, vocês vão apresentar o sonho, eu não vou dizer para você, é isso, é isso, é isso, é isso. Claro que não. Claro. É um exercício mental. Exatamente. O que representa para você? Quando nós vamos na história de Freud, como ele fala, o homem dos lobos, que tinha pesadelo, né, que sonhava com aqueles lobos. O que representava aqueles lobos?
Eu diria assim que é uma ferramenta para a gente ter uma narrativa interessante, vamos dizer assim, uma transferência para o paciente. Isso é um ponto de pesquisa maravilhoso, porque o sonho vai estar manifestando características dele. Muito bom. Vamos falar de um Obrigada. sonho bastante interessante. Aí uma paciente, ela me dizendo assim, que ela estava subindo uma escada rolante e que as pessoas ficavam lá embaixo. E ela ficou, então, encucada com aquilo lá. Por que eu estava subindo uma escada rolante? Eu não entendi. Ela é aluna. Ela está se formando, ela já está na fase final. Eu perguntei para ela, escuta, você está enxergando as pessoas lá no teu sonho? E você subiu, onde é que você está? Você está tendo uma dificuldade em ser você. Ela pensou um pouco, não, é mesmo, tem razão. Eu subi em conhecimento. E eu estou vendo as pessoas ao meu redor que não têm o conhecimento, estão lá embaixo. Isso não quer dizer que você seja melhor, não é nada disso não. Você está se transformando numa psicanalista. Então, subir na escada rolante, não está subindo a pé, mas está se movimentando, está chegando no alto. É interessante isso, né? E olhando para as pessoas lá, ela não quer se afastar das pessoas com quem ela convive. Legal? Muito simbólica, né, Antônio? Muito simbólico. Simbologia é a base dos sonhos em Freud. Aí nós vamos depois ver, na sexta-feira, todos os aspectos simbólicos. Vocês olhando aí na apostila que lhes foi enviada, a gente tem ali a simbologia de Jung. Mas quando entramos na filosofia, na simbologia interpretada por Freud, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Professor, mas eu preciso dizer uma coisa, assim, antes de qualquer coisa da psicanálise, eu me apaixonei e estudei, quer dizer, li todos os livros de Jung, tá? Sim. Não são vários, né? Eu também. Eu não gostava do Freud, eu achava doidão, né? Sim. Mas aí depois, agora sim eu entendo o Freud, entendeu? Mas de qualquer coisa, ele é o meu cara, assim, nossa, adoro. Você falou algo aí muito legal, né? Eu achava doidão. Mas esses caras todos foram loucos mesmo, né? Para ter a coragem de fazer essas coisas, só sendo louco. É, não é? Principalmente os estudantes de agora também, né? Não é qualquer um, não. Sócrates também era louco, Freud também era louco, Jung também era louco, Lacan também era louco, Melanie Klein também era louco, todos loucos, tudo fora da casinha. Adoro isso. E o psicanalista que tem que aprender a ser sem vergonha, também começa a ficar fora da casinha. Porque o que é o normal, o que é o certo, o que é o normal, nós estamos nos livrando disso, porque normal é uma regra. Diga, Marcelo. Eu comecei a me interessar assim mais para a questão do sonho, né? Quando eu li um pouco de Jung, né? Então, meu exercício, né, foi exatamente quando eu estava lendo Jung, anotando meus sonhos, né? E eu via assim, eu deixava aquilo quieto. Na realidade, eu não tentava interpretar de uma forma mais direta, né? Sim. Então, deixava quieto no sentido de dizer assim, não, isso aqui tem um sentido. Isso vai em algum momento encaixar com alguma coisa que eu estou vivendo. Uhum. Então, e aquilo vinha. Se não vinha naquela semana, vinha na outra, ou aparecia em algum momento num pensamento meu. Eu conseguia correlacionar com aquilo que estava pegando. Eu gosto essa palavra pegando, né? Sim. Quando aquilo que está ali, né? Tá meio que, entendeu? E aí conseguia linkar com o que realmente tinha, né, a relação
com esse sonho que eu tive, assim, no sentido de um sonho mais forte, a gente chama, né? Um sonho mais Uhum. convidativo, né? Mais, né? Então, Então, mas daí, aí Isso que é, o Marcelo está falando, eu acho que é o exercício, assim, para um bom psicanalista. sim. É. É Aí nós vir a entendemos, partir daí, sabe? Acho que tá viu, super Mônica, certo. nós entendemos o seguinte, que Freud diz que os sonhos, eles são a manifestação de desejos inconscientes, que estão no inconsciente, manifestação. Porque o superego não deixa esses desejos se manifestarem. Então ele está reprimido. Quando nós estamos naquela fase, então, teta e delta, o superego dormiu. Dormiu, aí o id faz a festa. Mas o desejo não quer dizer só um desejinho qualquer, não é um desejo sexual, não é um desejo de uma comida, não é nada disso, não. Um desejo, ele tem uma simbologia de você resolver questões pessoais, esse desejo do inconsciente para tranquilizar o ego. Para que o ego seja um ego equilibrado, ele precisa estar em paz também com seus sonhos. até uma vez, Antônio, tu chegou a comentar isso, até eu acho interessante, né? Que às vezes aquilo passa batido, né? Sim, Em alguma coisa, não só no teu consciente, mas no teu sonho, né? Aquilo ali tu acha de pouca importância, né? Às vezes, teve sim. um sonho esse assim, é pouco importante isso, meio que passou aquilo de uma forma, né? E era a principal, né, ponto que eu precisava, Isso, né? Disse, não, isso aqui não, né? Então, e aí, e isso eu me lembrei quando tu me comentou sobre, às vezes tu pensa que, não, isso aqui não é pouco importante, né? Em si, tu olha para as laterais, tu olha para o... E aquilo ali é só um pontinho que tem o caminho. bem aí. Eu vou contar para vocês um sonho de uma mulher homossexual. Ela me disse assim, ela chegou no consultório realmente preocupada, porque ela tinha aquele sonho incomodou ela. Ela disse assim, olha, eu sonhei que eu estava numa loja grande, um espaço grande, e eu queria comprar uma geladeira. Eu e minha companheira queríamos uma geladeira, mas estava só eu, ela não estava. Então eu vi na loja que tinha uma geladeira grande. Então eu me interessei por aquela geladeira e fui lá perto da geladeira ver. Mas aquela geladeira era muito grande, aquela geladeira tinha quase o tamanho da sala. Mas ela estava em oferta. Estava barato. No lado da geladeira tinha 2 cadeiras pretas. Mas eu fiquei na dúvida se comprava a geladeira, porque no lado da geladeira ela estava toda arranhada. E o espaço que eu estava era um espaço grande. E eu queria levar para casa, que não é tão grande assim. Caramba, geladeira com porta arranhada, 2 cadeiras pretas, um espaço grande, mas a casa dela não é tão grande. E ela queria levar para casa. O que é que a gente põe dentro da geladeira? Comida, não é? Alimento. Então, é algo que dá prazer e nós precisamos do alimento, não é isto? Só que o alimento estava dentro da geladeira, então ele está gelado. O amor é um alimento? A sexualidade é um alimento? Principalmente no homossexual é muito forte. Amor é um alimento, alimento da alma. Mas estava arranhado. E 2 cadeiras pretas. Aí depois que ela me contou isso, pensando, só fiz uma pergunta. Como é que está a sua relação com a sua companheira? Ah, não está nada bem.
tá? Então, você está mais preocupada com essa possibilidade de um rompimento. Um amor que era grande já não está cabendo mais dentro da sua casa. É isso? Porque lá dentro da geladeira tem o amor, né? O que você precisa do seu alimento, que é o amor. É isso? Ah, é isso mesmo. E vocês estão separando? Já está vendo duas cadeiras de luto? Percebeu a interpretação? Oi, Aí sim. professor. Oi. O que você falou é maravilhoso. Até porque a minha única paciente, tá? Desculpa. Como eu sei de todos os sonhos que ela tem, aí, logo que ela estava se separando depois que enfim, a mãe dela morreu e tudo mais, ela estava querendo se separar do namorado. Aham. Perfeito. E aí ela falava que ela, enfim, ela não queria mais ficar com ele. E ela falava dos outros, tipo, os últimos sonhos que ela tinha é que ela estava namorando, né, e tal, mas ela estava na rua e aí ela estava com uma bicicleta, sabe? Normal. Só que Sim. aí veio alguém atrás dela e disse assim, ó, essa bicicleta não é tua, né? Uhum. E tudo bem, isso aí marcou para ela me contou, claro, isso mais complexo e tal. E depois, tipo, um mês depois, que aí separou com o namorado, aí ela me contou de outra coisa, né? De outro sonho que ela teve, mas era outros, vamos dizer assim, cenário, tá? Sim. Até porque ela estava pensando em outra coisa, ela estava limpando o chão sujo e tal, e ela disse assim, é aquele lugar, eu sempre pergunto as coisas conforme Freud, né, que tem que perguntar o cenário, né, e aí ela disse assim, tinha muita coisa suja, tinha muitas caixas e tinha Olha que uma simbologia bicicleta, rica. tinha uma bicicleta sem rodas. Falei, cara, tem tudo a ver, meu. Tipo assim, aquilo que tu tinha antes uma pessoa junto para rodar, e aí, desse meu jeito, tá? Já que ela não tô cobrando nada, tá? Uhum. Aí, eu não tenho, né? Não tenho certificado, tipo, eu tô simplesmente consultando dessa forma, sabe? Mas eu falei da forma que eu achava, e ela achou o máximo, e ela ficou, É isso tipo, mesmo. até apavorada, assim. É. Porque... E nós não vamos dizer para a pessoa, é isso, né? Não. Não, nós vamos pontuar porque está manifestando alguma coisa dela. Não, eu contei a ideia que poderia ser, sabe? Tipo, por exemplo, eu falei assim, ó, tu imagina que tu tem tu tinha falado aquela história, né, sobre a tal bicicleta, certo? Tu lembra? Sim. Isso Aham. aconteceu, isso. Isso eu não Sim. falei para ela dessa forma. Mas, tu lembra? Eu lembro. Falei, tá, mas e agora por que tu acha que agora tu conseguiu sonhar com só uma bicicleta sem as rodas? Né? Ela, entendeu? Aí ela teve, né, vamos dizer, o plink, assim. Um insight. Exatamente. Com certeza, teve um insight. E aí, às vezes, a solução de um problema que está acontecendo com ela. Isso, No e a caso segunda desta coisa. homossexual, sabe o que aconteceu? Ah, Ela conseguiu convencer a companheira dela a vir também para análise. Porque ela não queria perder o amor da vida dela. que legal isso. É muito legal, né? Aí as duas começaram a fazer análise em separado. Isso é bacana. Isso E é muito bacana. duas potentes. Uma era engenheira de oceanografia, comerciante de pescado. Potência, bem inteligente. E a Que outra bacana. era Eu engenheira acho que civil que mais falta trabalhava no com outra mundo mesmo atividade. é uma, Todas elas com uma formação muito bacana. é uma conexão forte, sabe? É, O senhor sim. enfim, além de professor, tem uma união, né? Maravilhosa, assim. É. Então, uma mulher fantástica, garanto, né? Uhum. E são valiosas, com certeza. Aham, É. Mas com também certeza. tem todos os conflitos.
Mas aí que tá, o que é o tempero, a pimenta. É isso. E quem não os tem? É mesmo, né, Marcelo? Quer falar de algum? Não, só pontuei no sentido de Ok. quem não os tem os seus conflitos, né? Aham. Alguém mais? Tudo bem? Então encerramos por hoje. Uma ótima noite, que a semana continue com tranquilidade e muito bom sono, hein? Sono e sonhos. Beijo, professor. Anotar Guarda seus tudo. sonhos. Pode mandar resumo dos sonhos para mim, para a gente conversar sobre eles. Beleza? Mandaremos. Boa noite, professor. Boa noite. boa Muito noite. obrigado Boa pela noite. participação de vocês. Boa noite, pessoal. Tá. Boa noite.